paz do Senhor, queridos, estamos aqui na 8ª semana desta corrente. Na realidade, foram 7 semanas falando sobre pactos com o inimigo, sobre heranças de maldição, falando sobre influências da mídia, feridas da nossa alma, como o inimigo tem entrado, como ele estabelece um trono em nossas vidas. Mas hoje nós queremos falar sobre a influência na vida das crianças. Queremos falar de libertação de crianças. Muitas vezes, amados, nós achamos que as crianças são anjinhos e que o inimigo não pode tocar nelas. Elas são pessoas, não é? Elas estão conosco para nós podermos interceder por elas, guardarmos, e essa é a função dos pais, é guardar os seus filhos em oração, é trazer uma cobertura espiritual para os seus filhos, mas também é uma tarefa tremenda de ensinar a criança no caminho do Senhor. Então, Provérbios 22, versículo 6, diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança, ou seja, ela precisa aprender, ela precisa do seu exemplo, ela precisa da sua dedicação. A escola, não é? Ela tem uma função de educação, a igreja também auxilia nisso, mas a maior função vem dos pais. Essa é a maior missão que nós temos enquanto pais, é ensinar as nossas crianças o caminho do Senhor. E lá em Deuteronômio, se você puder estar abrindo na sua Bíblia, Deuteronômio capítulo 6, ele fala assim, versículo 3, essa palavra ela era falada em todas as crianças, para todas as crianças que nasciam em Israel. Os seus pais apresentavam ela ao Senhor e o sacerdote, então, ele declarava essa palavra no ouvido daquela criança. E a primeira coisa que ela ouvia era a palavra do Senhor. E então diz assim, Deuteronômio 6, de 3 em diante: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor teu Deus, Deus de seus pais. Está falando dos mandamentos do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e de tuas portas. Tremenda essa palavra, amados. E aqui está falando, tu inculcarás. Versículo 7, tu inculcarás. É forte essa palavra, não é? Ela tem que entrar na mente dos nossos filhos, ela tem que ser inculcada na mente, no subconsciente, não é? Porque se nós não fizermos isso, ensinando a palavra de Deus, ela vai receber todo o lixo que o mundo está proporcionando para ela. Tudo que vem pela mídia, que for de mau exemplo, no convívio com os outros coleguinhas, tudo que ela vai absorver são coisas que muitas vezes não tem nada dos preceitos de Deus. E se nós nos calarmos, o mundo vence, ele prevalece. Mas Deus nos deu uma estratégia, aleluias. E essa estratégia é nós passarmos o conhecimento de Deus para os nossos filhos, para os pequeninos, de uma forma viva, de uma forma natural. Não é? Andando pelo caminho, ou seja, você vai levar o seu filho à escola,
Você vai caminhar com Ele em tudo, esteja falando alguma coisa da palavra, dando um exemplo, falando de algum princípio de obediência, de honra. E em tua casa, andando pelo caminho ao deitar-te e ao levantar-te. Então, em todas as oportunidades, não é? É ali, ao começar o dia, orar com aquela criança, é ao deitar. É a hora que a criança mais quer a nossa atenção, não é verdade? Porque ela não quer dormir, ela quer a gente por perto. Então é hora de você pegar um livro, uma história bíblica e contar para essa criança. Hoje nós temos tantos recursos, não é? No meio evangélico, tantas coisas para as crianças. E elas amam a palavra de Deus, elas amam as coisas de Deus. Elas foram feitas para o louvor e a glória do Senhor. Então, nós precisamos exercer essa função, porque se não fizermos, se nós não cuidarmos dos nossos filhos assim, ensinando preceitos, talvez a gente esteja cuidando da escola, a gente pensa na melhor escola, a gente compra as melhores coisas, os melhores presentes, mas a gente não está dando o mais importante para eles, que é o conhecimento da palavra. Porque diz a palavra de Deus, ele jamais vai se desviar dele. São fundamentos que nós precisamos colocar na vida desta criança. Mas eu queria falar aqui sobre algumas influências malignas que essa criança vai receber. Com certeza ela vai receber. Nós estamos no meio de um povo que jaz no maligno. Diz a palavra de Deus, o mundo jaz no maligno. Você liga uma televisão, você tem que estar atento. Você entra na internet, tem que estar atento. E logo nós pais temos que ensinar essa criança. Ensinar, dar discernimento a ela, para que ela possa detectar o que é de Deus e o que não é de Deus. Não basta simplesmente nós falarmos que não pode. Nós temos que dar exemplos, nós temos que comparar com a palavra. Claro que ela com 1 aninho, 2, ela não vai entender muito, mas ela precisa já ser doutrinada na palavra. Mas ela vai crescendo, já com 3 aninhos, ela já tem um entendimento. Com 4 aninhos, então você vai ensiná-la a discernir. Será que isso é de Deus? Será que esse filme que eu estou vendo é de Deus? Porque, amados, lembre-se que nós falamos aqui, Satanás não é bonzinho. Ele não leva em consideração que ali tem só uma criança. Ah, mas ela é tão, não é, inocente. Como nós já falamos, para Satanás, que é covarde, quanto mais a pessoa é ignorante nos seus assuntos malignos, melhor para o diabo, porque ele vai aprisioná-la com mais facilidade. Ele é covarde, ele oprime crianças, sim, e nós temos muitos relatos, não é, de crianças oprimidas. E nós sabemos que não são só crianças que não conhecem Jesus. São crianças crentes, filhos de crentes, mas que estão oprimidas. E são crianças que não dormem bem, não comem bem. Crianças que têm medo de tudo. Crianças rebeldes. Crianças que não estão indo, não é, na casa do Senhor porque não querem. Tomaram aversão às coisas de Deus. Isso não é comum. Isso já é um indício. Crianças que estão desenvolvendo sexo pervertido, elas têm uma curiosidade além do normal. Então, amados, elas começam já a se envolver, às vezes com satanismo, às vezes com sexo pervertido, com rebeldia, e tudo isso muitas vezes é devido a coisas que vão sendo inculcadas nela através da mídia. Então, por exemplo, alguns heróis infantis, não é? Nós temos falado, temos um curso sobre libertação de crianças, e nós sempre falamos sobre a figura do herói. A criança precisa de um herói. Ela precisa de um referencial.
E é tão tremendo porque a Bíblia tem muitos heróis. E como ela gosta das histórias bíblicas, como ela para ouvir as histórias bíblicas. E nós temos que contar para elas, na linguagem delas, da forma que elas possam entender. Mas principalmente, não é? O pai, ele tem que ser a figura do herói. Se não tem um pai nessa família, Deus vai levantar irmãos da igreja, pastores, líderes, que vão ser também pais espirituais para essa criança. Um referencial de filho de Deus. Então, quando a criança não tem esse referencial dentro da sua casa, isso se torna mais grave. E aí o que acontece? Os heróis da mídia são todos corruptos. Os heróis da mídia, nenhum deles tem os valores do Senhor Jesus. Vamos pegar, por exemplo, o Batman, que só pelo nome a gente vê que boa coisa não é, né? Homem morcego. O morcego não é um animal para essa criança admirar como sendo uma coisa linda e bonitinha. O morcego, segundo a palavra de Deus, ele é bicho das trevas. A Bíblia se refere a tudo isso como bichos das trevas. Eles representam o inimigo. Então, o morcego, ele suga o sangue. O morcego age, né, muitas vezes ali na noite, e ele representa o inimigo. E aí o Batman é homem morcego. E o pior, ele tem uma dupla personalidade. Ele, na sua vida comum, né? Ele é frágil, ele é um jornalista, se eu não me engano. Não, ele é um homem milionário, né? Se eu não me engano, mas que ninguém poderia imaginar que ele faria as coisas que ele faz. Ele desce na sua Batcaverna, que é um local no subterrâneo da sua casa, e isso representa, não é, um submundo, isso representa onde o inimigo vive, no escuro, no escondido, e ele tem uma capa, ele tem uma roupa, e quando ele bota essa roupa, ele vira o Vingador. O intuito de Batman é vingar tudo que aconteceu com os seus pais. Então, a maioria dos heróis, eles transmitem essa ideia de rejeição e vingança. Eles transmitem sempre uma dupla personalidade, geralmente eles têm, e que na vida real eles não são valorizados. Na vida real eles são uns bolhas, mas quando eles colocam a capa, quando eles colocam aquela roupa de herói, eles se tornam super-heróis. Mas a maioria deles é motivado pela vingança, é motivado, né, pela violência, e nós poderíamos citar outros e outros e outros. Eu não sei se você já assistiu algum filme infantil na parte da manhã, que geralmente é onde passam mais os filmes infantis. Né? Você vai ficar aterrorizado com o nível de invocações malignas, com o nível de satanismo que já está sendo passado para as crianças. Os heróis mesmo invocando forças que não são nem de Deus, não é? São forças sobrenaturais, e isso tudo é terrível. E essa criança vai imitar. Ela vai imitar esse herói, ela vai acreditar que ela precisa de uma força sobrenatural. Mas nós temos, como filhos de Deus, essa força sobrenatural é o poder do Espírito Santo, que desceu sobre Davi, e mesmo pequenininho, não é? Mesmo sem usar nenhuma arma, nenhuma espada, ele derrubou o gigante. O que desceu sobre ele foi a unção de poder do Senhor. E tantos outros, não é? Então, amados, nós temos que tomar cuidado com esses heróis e o que eles representam. Os filmes também, muitos filmes da Disney, falo da Disney porque é a maior empresa, não é, que faz os filmes infantis, divulga, e de um tempo para cá, né, vem cada vez mais piorando a influência da mitologia grega nos filmes infantis. Então, tem lá a Pequena Sereia, que há alguns anos atrás,
não é? Foi assim, a coisa mais importante para as crianças, principalmente para as meninas. E agora voltou essa moda de sereia. E nós temos que ter muito cuidado, amados, porque a sereia é uma figura mitológica. Ela representa o sexo que não foi consumado. Ela representa uma insaciabilidade sexual, mas também representa uma sedução. Deus não criou pessoas meio homem, meio peixe. Isso é uma figura da mitologia que fala de uma sensualidade. As sereias, elas encantavam, não é, as pessoas, os navegantes, com o seu canto, né, com o seu canto sensual, com o seu canto bonito. Elas encantavam e elas os atraíam para o fundo dos mares, onde eles morriam afogados. Esse é o herói que a mitologia apresenta com a sereia. Mas nós podemos falar, mas não tem nada a ver. É só um brinquedo de criança. Sim, para nós pode não ter nada a ver, mas para o diabo tem tudo a ver. Afinal de contas, foi ele quem criou a mitologia grega. Foi ele quem influenciou os gregos com a sua religião, que era a mitologia. E aí, irmãos, Satanás vai não só nos acusar diante de Deus por estarmos compactuando com o que ele fez, mas ele vai também colocar nas crianças, e sei lá em quem mais admire esses heróis, ele vai colocar atributos desses falsos heróis naquela pessoa. E por isso tem aumentado o nível de sensualidade nas crianças, tem aumentado o nível de abusos sexuais, tem aumentado toda a perversão, porque isso é como se fosse uma coisa normal. E aí, nesse filme da Pequena Sereia, eu te convido a assistir esse filme, a ver lá na internet. Você coloque esse filme, mas coloque primeiro orando. E faça uma oração dizendo: eu não estou compactuando com isso, mas eu quero aprender. Foi assim que Deus começou a nos revelar, quando nossos filhos ainda eram pequenos. Nosso ministério tem mais de 20 anos em libertação, e tudo começou em libertação com crianças. Então, amados, Deus falou comigo: vai e assiste os filmes com eles, porque eu vou te mostrar a malignidade que está por detrás, as más condutas, não é? A influência satânica e tudo o resto. Então, no filme A Pequena Sereia, é assim um filme tenebroso, amados, porque ela era sereia, ela não podia se casar com um humano, e ela se apaixona por um príncipe. Só que ela não tem a permissão do seu pai para namorar esse príncipe, e ela então sai com rebeldia, e é a fase da rebeldia, a adolescência, e aí ela vai para a bruxa dos 7 mares, fazer um pacto com a bruxa. Amados, isso é o quê? É baixo espiritismo. E ela vai lá e faz um pacto com aquela bruxa, uma figura horrenda, que assusta qualquer criança. E a bruxa faz o seguinte pacto com ela: eu posso te dar o seu homem, ainda usa esses termos, não é? Eu posso te dar o seu homem, mas você tem que me dar a sua voz. Ela faz uma troca, assim que o diabo faz, ele negocia, porque ele não dá nada de boa vontade. Fez um pacto com ele, vai ficar devendo. E a bruxa falou: você me dá a sua voz. E a sereia falou: mas como que eu vou atraí-lo se eu não tiver voz? Porque a voz era a sedução da sereia. E então essa bruxa se vira de costas para a cena de quem está vendo, né? E ela começa a rebolar. E ela fala: é com a linguagem do seu corpo. Usa a linguagem do seu corpo para seduzi-lo. E depois você tem 3 dias. E você vai selar isso com um beijo de amor. Que coisa terrível. E aí ela assina um pacto com o nome dela. É como se faz na bruxaria, queridos.
E naquele momento, ela fala, mas e se eu não conseguir? E a bruxa fala, você vai ficar aqui junto com essas almas que estão perdidas aqui no fundo do mar. Aí aparece um monte de monstrinhos lá. Irmãos, isso é filme de criança. Isso não é filme nem para adulto ver. Mas para a criança que está à busca de heróis, que está à busca, não é, de saber como ela vai agir, a adolescente, no início da sua adolescência, é muito vulnerável. 14, 15 anos, né, tinha essa pequena sereia, e aí o que acontece? Essa criança, essa jovenzinha de 15 anos, 14, ela vai se espelhar nessa sereia, e ela vai fazer esse caminho da sedução. Ela pode não ir no espiritismo, mas ela vai ter aprendido o mecanismo da sedução. Ela vai aprender. Sabe, amados, isso é pernicioso. O que nossos filhos estão vendo? Quais são os seus heróis? Hoje, heróis deles, figuras de crianças, estão incorporando, estão mudando a voz, estão falando com vozes de demônios. Nós temos tantos exemplos para dar que nós não teremos tempo de falar. Hoje eu quero somente te incomodar com isso, querido, porque há muito que pesquisar, há muito que estarmos atentos. Hoje nós temos a internet, os celulares, e as crianças sabem mexer melhor nisso tudo do que a minha geração, até a geração dos seus pais. Elas dão um banho, né, em tecnologia, de computador, de celular, e elas entram em caminhos tortuosos, caminhos que parecem ser bons, como diz a palavra em Provérbios, mas são caminhos de morte. E o que nós estamos fazendo? Nós vamos lá na loja, e porque ela gosta tanto da Pequena Sereia, você compra a mochila da Pequena Sereia, a roupa da Pequena Sereia, ela vira uma identidade da Pequena Sereia, ela passa a ter aquela identidade. Tanto que no espiritismo, para a pessoa incorporar, no baixo espiritismo, para ela incorporar um demônio, ela tem que vestir a roupa daquele demônio. E você pode ver muitas crianças, não é? Com tudo daquela personagem, ela se torna aquela personagem. Primeiro, ela já perdeu a identidade. Segundo, ela está sob uma influência demoníaca. Nós podemos pensar, mas isso é muito... Não, mas a gente ora e consagra nossos filhos, eles vão à igreja. Sabe, amados, volto a dizer, Satanás não está nem aí. Ele não é bonzinho. Ele não leva em consideração o que você pensa, o que você faz. Ele quer simplesmente te acusar diante de Deus. E como nós falamos, encontrar uma base legal para nos acusar, um motivo verdadeiro para nos acusar. Porque se o que ele estiver acusando for verdade, Deus nada pode fazer por nós, a não ser que nós nos arrependamos daquilo e façamos uma renúncia, um desligamento espiritual e tomemos posição de nos livrar dessa falsa identidade. Temos que ter muito cuidado, amados. Estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias em que o inimigo está transformando a terra em Sodoma e Gomorra. E ainda a terra não foi mais abalada por causa da presença dos santos. Mas quem é o santo, querido? O santo não é aquele que nunca tem pecado, porque é impossível vivermos nesse corpo de pecado. O santo é aquele que escolhe o caminho de Deus e se separa do mundo. Querido, eu quero te fazer um desafio. Se você quer realmente ver os seus filhos no caminho do Senhor e lá adiante você se alegrar, porque você ensinou um caminho e ele aprendeu os princípios e ele não se desviará dos princípios. É claro, amados, que existem casos de pessoas que se desviam, claro, mas a palavra vai ficar inculcada na mente dessa pessoa.
Se você quer ter uma herança abençoada na terra, se você quiser ter menos dores, se você não quiser, sofrer além do necessário, cuide da sua criança, dê atenção a ela, procure saber o que ela está fazendo. Muitos pais não estão supervisionando a vida das crianças. Meu filho falou que no meu quarto, adolescente, ninguém pode entrar. Pode, amados. Ele está sob a tua cobertura. Ele está debaixo da tua cobertura, dependendo de você para ensiná-lo. Se ele já tivesse maioridade, ele poderia escolher o seu caminho. Se ele já tivesse maioridade, ele estaria, bancando o seu aluguel, a sua casa, trabalhando e tendo o seu dinheiro. Se ele não está fazendo isso, ele está debaixo dos teus cuidados. Você tem um compromisso com ele e ele com você. E nós temos que, ao mesmo tempo, usar a vara da disciplina, que é o que? A instrução. Não é espancar a criança. É instruir. Instrui o caminho. Instrui. Mostra qual é o caminho. Ensina qual é o caminho errado. Fala. Fala como pai. Isso não é bom para você. Eu não te abençoo se você fizer isso, aquilo. A sua palavra é importante. Mas na outra mão, nós temos que ter o cajado que consola. Nós temos que amar essas crianças. Nós temos que dar tempo a elas. Qualquer pessoa fala, mas eu amo demais os meus filhos. Sim, amados, então vamos provar esse amor nos dedicando a elas. Não só no ensino, não só estudando com elas, tendo um tempo de qualidade com elas, tendo um tempo de lazer com elas. Mas olha, pastora, o sábado eu não posso deixar o meu futebol. A mãe fala, não, mas eu tenho que sair com as minhas amigas, ir no shopping, ou então ficar o dia inteiro na internet, o dia inteiro no celular, e aquela criança querendo atenção, até que ela desiste, ela vai para o celular dela também. E nós temos visto famílias dentro de casa, vivendo realidades isoladas. Cada um no seu celular, cada um no seu computador, ninguém se comunica, ninguém compartilha nada, ninguém olha nos olhos, os filhos não são ensinados, os filhos não têm certeza de que eles são importantes, sabe? Quando você deixa algo que você está fazendo, que é importante para cuidar do seu filho, ele está entendendo que você está priorizando a ele. Eu não estou falando de mimar a criança. Eu não estou falando que a gente vai fazer nada, só vai ficar dando atenção, mas eu estou falando que temos que deixar claro para eles que eles são importantes para nós. O que eles fazem na escola, o que eles não fazem, o que está acontecendo no dia a dia. Se ele chega triste, se ele chega diferente, ao invés de já começarmos a acusar, bater, botar de castigo, nós temos que chegar e entrar no mundinho deles e procurar descobrir o que está acontecendo com aquela criança. Porque, amados, todas as influências que ela recebe desse mundo, que não é onde está o reino de Deus vem dos céus, e quem vai implantar o reino de Deus somos nós, os filhos de Deus. Não podemos esperar que uma pessoa que não tem o Senhor venha trazer preceitos de Deus. Se ela trouxer, melhor ainda. Mas, amados, se ela não conhece, como ela vai trazer? E nós temos que estar atentos, amados, porque as crianças precisam desse suporte. Elas precisam dessa orientação. E tudo começou na nossa vida quando nossos filhos, os 3 pequenos, começaram a ter alguma opressão maligna. E ali nós começamos a perguntar a Deus. E a primeira coisa que Deus falou conosco foi: sentem e ouçam e vejam o que eles estão vendo na televisão. Assistam os filmes da Disney. Na época a Disney estava no auge.
E Deus começou a falar dos pactos, dos princípios. E nós começamos a ver aquilo tão fácil. Não é difícil detectar. E aí nós íamos ensinando as crianças. E a nossa caçulinha, com 3 anos, ela já sabia discernir. Os 3 podiam discernir. E ela também. E ela falava: mamãe, vamos mudar de canal, porque isso aí não é de Deus. É tremendo, amados. É tremendo quando a gente passa essa visão para a criança. É tremendo quando a gente passa a responsabilidade para eles também. Não é aquela coisa de, mamãe não deixa, mas por que será? Não. Não é mamãe e papai não deixam. Eu não quero, porque agora eu sei que isso é do inimigo e eu não quero nada com o inimigo. Você pode perguntar a uma criança pequena, se ela quer alguma coisa que agrade o inimigo, ela não vai querer. Mas se nós não mostrarmos o caminho, ela não vai entender. Então, amados, nós temos que cuidar das crianças. O Brasil é campeão de crianças abandonadas. A crise do abandono de crianças está imperando no Brasil, de crianças abusadas sexualmente. A crise da pedofilia. Amados, eu não sei mais o que está para acontecer de ruim depois disso. Porque a pior coisa é quando se toca numa criança e começa a trazer maldade para a vida dessa criança. Então, amados, nós estamos numa crise mundial, numa crise de conceitos, numa crise em que nós temos que parar para pensar. Onde estava a minha família nesse ano em que a pandemia está aí em todas as nações, não é, por conta do Covid? Então, amados, muitos agora estão em casa, muitos estão fazendo home office. E aí o que acontece? Estão tendo mais tempo com os seus filhos. Muitos estão nos dando testemunho. Muitos pais, olha quanto tempo eu não sentava com meus filhos para brincar. Quanto tempo a gente não ria, não contava histórias. É isso, amados. E quanto menos a gente se aproxima dos filhos, mais o diabo ganha espaço. Quanto mais essa criança não tiver o seu herói dentro de casa, ela vai se espelhar naquele colega de escola. E isso, estou falando também da adolescência, não é? O princípio da adolescência, que é bem complicado, e ela vai ter como herói aquela menina da escola que ganha todos os meninos que ela quer, que é sensual, debochada, rebelde, e ela toma isso como um exemplo para ela. Olha como ela é ousada, olha como ela é atrevida, olha como ela fala com os professores. Não, amados, isso é maligno. E se nós não orientarmos, se nós não orarmos, não jejuarmos, ela pode se tornar igual a essa outra menina. Assim também os rapazes, eles começam a ver os meninos se envolvendo com drogas e todo tipo de relação sexual, ainda crianças, adolescentes. E essa pessoa que pega todas as menininhas é o cara que é rebelde com os professores, que faz piada com aquilo que não é para rir, se torna o herói do seu filho. Não pode ser assim, amados, porque a tendência das crianças é querer ser igual aos seus heróis. No entanto, as crianças esperam pelos pais. Aproveite essa fase de criança, amados, porque ela passa muito rápido. Aproveite essa fase de criança quando a criança, tudo que ela quer é estar com seus pais. Depois ela entra na fase da adolescência, que ela já começa a questionar os pais, e tudo que ela quer é estar com os seus amigos. E depois chega aquela fase onde ela se torna adulta e ela já vai casar-se ou não mora mais com você e acabou a sua área de influência. Se nós não ganharmos, não conquistarmos nossos filhos na infância, na adolescência,
podemos ter a certeza que nós não vamos conseguir influenciá-los com facilidade depois. Claro que nada é impossível, mas se torna difícil. Para uma criança que faz pirraça, que bate o pé e fala que quer aquele presente, você não pode dar porque é muito caro. E é assim que as coisas da moda, é assim que a moda caminha, não é? É com toda aquela lavagem cerebral de que você tem que comprar, de que é muito bom, é o melhor produto, e aí a criança fica adorando aquele personagem, e aí você não tem dinheiro para comprar, você deixa de comprar metade do preço, mas você compra aquele, porque você quer mostrar o seu amor para a criança, comprando aquele presente, que é o dobro do preço de um presente, de um brinquedo, de uma roupa, que não tem grife, que não está na moda. Ela bate o pé e ela faz uma chantagem emocional com você. Você não me ama. Isso já é um caminho da Babilônia, de sedução. Não deixe essa criança te controlar. Ensine a ela que ela tem que obedecer a palavra, obedecer aos seus pais. Nós não vamos comprar, primeiro, porque esse personagem nós não aprovamos. Segundo, porque é muito caro e nós não vamos comprar uma coisa tão cara, podendo comprar uma mais barata. Se nós não ensinarmos os filhos a obediência, quando chegar na adolescência, essa mesma criança que fazia pirraça porque queria a boneca que está lá na mídia e que não sei o quê, ela vai bater o pé e ela vai querer ir para uma festa onde rola bebida, onde rola drogas, onde rola sexo. E você vai falar assim, agora não tem jeito, ela já é uma mocinha, ele já é um jovem, como que eu vou fazer? Se você não controlar na infância, na adolescência, vai ser pior. Agora, essa criança que é ensinada nos caminhos do Senhor, ela começa a ter temor do Senhor. Essa criança que é ensinada nos caminhos do Senhor e começa a receber amor dos seus pais. Amados, o amor é tremendo para nos aproximar da criança. Quando ela gosta de alguém, porque essa pessoa brinca com ela, essa pessoa é uma pessoa que tem compreensão com ela, é mais difícil ela confrontar essa pessoa. E aí ela vai ganhando aquele amor, e ela vai querendo obedecer por amor. Essa é a palavra do Senhor, obedecer por amor. Mas pode ser que de início ela tenha que obedecer à força, né? Não de espancamento, mas assim, contrariada. Até que vai chegar a hora que ela vai obedecer, porque ela sabe que os seus pais estão no caminho do Senhor. São diferentes do mundo. Amados, nós queremos as bênçãos de Deus, nós queremos ser diferentes e a gente vive falando isso. Esse é o que se fala mais no meio evangelho. As bênçãos te seguirão, te acompanharão. Deus vai me abençoar porque eu sou um filho de Deus. É verdade, mas você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem atentamente ouvido a voz de Deus, como diz em Deuteronômio 28, você tem ouvido a voz de Deus atentamente? Você tem cumprido com os seus mandamentos? Porque se nós, amados, só queremos as bênçãos, mas não queremos pagar o preço de sermos filhos de Deus, diferentes sim, para não sermos zoados, para não ficar estranho, porque a gente é diferente. Não, nós somos diferentes. Eu tive a bênção de ser criada num lar evangélico e durante toda a minha vida, graças ao Senhor, eu tive uma família muito equilibrada, que nos ensinou os caminhos do Senhor e não faltava amor naquela casa. E muitas vezes eu quis fazer coisas que não agradavam a Deus, mas por amor a meus pais, por respeito à igreja que eu conhecia, a palavra de Deus eu não fiz. Se fiz, me arrependia. Porque, amados, são princípios
que moldam a nossa vida. Agora, desde criança, nossos pais nos ensinaram, assim eram os primeiros crentes. Os nossos pais nos ensinaram que nós íamos ser diferentes. Hoje, o que mais se fala é que o crente tem que ser igual a todo mundo. Você já não sabe mais quem é crente, quem é ímpio. Mas nós fomos chamados para ser diferente, povo eleito, povo de propriedade exclusiva de Deus, ao ponto de todo mundo olhar e falar: aquele ali é crente, aquele ali é diferente. Ele honra os mais velhos, ele não responde, ele não é rebelde, ele não se mistura com bagunça, ele não se mistura, não é, com coisas pervertidas. Sabe, amados? E aí as bênçãos nos seguirão, nos alcançarão. Assim é a vereda dos justos, vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Eu louvo a Deus, porque Deus honrou a nossa casa, honrou o que meus pais deixaram para nós como legado, que foi uma vida nos caminhos do Senhor. Hoje nossos filhos estão nos caminhos do Senhor e nossos netos estão nos caminhos do Senhor. Herança bendita do Senhor, é o que Deus quer para a sua vida, querido. Então, às vezes, esse preço que estamos pagando, e temos que pagar esse preço, amado. Esse preço que pagamos não há de se comparar com a alegria que vamos ter depois de ver nossos filhos abençoados, seguindo os caminhos do Senhor. Temos que pagar esse preço, afinal de contas, amados, essas crianças não nasceram porque quiseram. Elas nasceram pela vontade de Deus acima de tudo. E elas precisam dessa dedicação. Eu vejo pais que não querem se dedicar aos filhos. Fala: não, mas dá muito trabalho. Alguns até optam por não ter filhos. Vai dar muito trabalho, mas é uma herança abençoada do Senhor. Dá trabalho, mas se nós ensinarmos a eles as coisas de Deus, levarmos a casa do Senhor, se nós estivermos inculcando a palavra, expressando amor a essas crianças, tendo cuidado com tudo que ela vê, com as amizades dela, com o que ela está observando, amado, você tem o direito de saber o que seu filho vê no computador, o que ele tem de amizade, quem são suas amizades. Você tem esse direito. E não é só quando é criança, é quando é adolescente, jovem, está debaixo da sua autoridade ainda. Comprometa-se com os seus filhos. Comprometa-se, queridos, se no seu trabalho, sempre nós falamos isso, você deixar no seu trabalho, alguém vai ocupar a tua vaga. E assim por diante, na igreja também. Se você deixar o seu cargo na igreja, alguém vai ocupar aquele cargo, porque a igreja não para, é a obra de Deus, mas na sua casa. Se você não cumprir com a tua parte como pai, como mãe, quem vai cuidar dessas crianças? Essa missão é sua. Essa missão não é do pastor. Essa missão não é da escola que ele frequenta. Por mais que seja uma escola com princípios bíblicos, essa missão é dos pais. Assim era em Israel. Por isso Deus falou que ele era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E depois veio José para arrematar 4 gerações na presença do Senhor. E Abraão se torna pai de numerosas multidões. O povo de Israel tem como pai Abraão. Que coisa linda, amados. Deus ama a família. Deus ama gerarmos filhos. Deus ama, amados. Se Ele não te deu filhos, quem sabe você possa pensar em adotar uma criança, porque é sublime ensinar uma criança o caminho do Senhor. Medite nessas coisas, queridos, porque Deus quer proteger nossas crianças, mas nós não podemos abrir a porta para o inimigo. Deus está preocupado com as nossas crianças, amados. Ele se dedica às crianças.
E nós temos que parar de lidar com as crianças como se nada fosse acontecer com elas, como se que todo programa infantil é brincadeira. Não é brincadeira, amados, é uma influência que está vindo sobre ela. Agora, a moda continua sendo também, principalmente para as meninas, o unicórnio. Eu quero encerrar com essa palavra, esse breve testemunho, essa observação. O unicórnio é um cavalo da mitologia grega e ele representa a liberdade sexual. E é o que está entrando na vida dessas crianças. Ah, mas eu não sabia, mas pelo menos você sabia que cavalo não tem chifre. Tudo que é aberração à natureza não é de Deus, amados. Deus criou homem e mulher. Isso é a vontade de Deus. Deus criou o cavalo, Deus criou os animais, mas não colocou chifre em cavalo. São figuras mitológicas para deturpar a criação de Deus. E todas elas falam de deuses corruptos. Já falamos aqui na corrente sobre isso. Amados, vamos pensar melhor naquilo que compramos para os nossos filhos. Pode ser mais barato, não compre. Pode ser da mídia, está no auge da moda, mas não é de Deus. Não compre, querido. Ah, mas o meu filho vai ficar diferente. Vai. E ele vai te agradecer por isso depois. Muitos não vão entender, mas Deus está entendendo. E Ele está preparando o melhor para os seus filhos. Queremos o melhor para os nossos filhos ou não? Se queremos o melhor, vamos escolher um único caminho, que é Jesus. Vamos buscar uma verdade absoluta. A palavra de Deus não é para ser questionada. A palavra de Deus não é para a gente olhar e falar assim, mas eu não concordo com isso. Ah, mas isso aí não tem nada a ver. Tem tudo a ver, amados. Porque o diabo é astuto. E eu quero orar por você, papai, mamãe, pelas crianças. Eu quero orar pelos adolescentes. Eu quero orar para que os seus olhos espirituais sejam abertos. Para que você comece a ter mais discernimento e entender como o inimigo está armando uma rede. Ele está jogando uma rede para trazer até mesmo os escolhidos, para tirá-los do reino dos céus. Vigia, meu querido, vigia, porque Deus ama as crianças. Ah, como Ele ama e protege. Mas nós não podemos facilitar o caminho para o diabo. O pai e a mãe são como juízes à porta da cidade. Seja juiz à porta da tua casa. Comece a declarar: dentro da minha casa, eu não quero coisa abominável. Eu só quero aquilo que agrada a Deus. E com explicação, com calma, com carinho, com estratégias, você vai levar isso para os seus filhos e orar por eles, para que eles recebam a mesma revelação. Amém, queridos? Vamos orar? Eu quero orar por você. Vamos orar, em nome de Jesus. Aleluias. Pai de amor, nós te pedimos essa hora que o Senhor traga uma conscientização vinda do Teu Espírito Santo, uma conscientização vinda do alto, Pai, de que, Senhor, Pai, o mundo jaz no maligno, de que o inimigo é covarde e ele vai tentar aprisionar a vida dos nossos filhos. Ó Senhor, mostra-nos as sutilezas de Satanás. Mostra-nos, Senhor, todas as obras infrutíferas das trevas, para que não sejamos cúmplices, Pai, mas que possamos denunciá-las, Senhor. Em nome de Jesus, trabalha no coração das crianças, de tal forma que elas não se apeguem mais às coisas que não são de Ti. Ó Senhor, que elas queiram, Senhor, querer Te agradar, que elas tenham um anseio de querer Te agradar. Ó Pai, e que elas possam, Senhor, verdadeiramente amar os heróis bíblicos, amar, Senhor, os heróis da sua igreja, na sua família,
ela possa ter, Senhor, referenciais. Nós repreendemos nessa hora toda a opressão do inimigo sobre as casas, as famílias. Nesta hora, Senhor, eu te peço que o Senhor envie teus anjos e visite cada lar, vá repreendendo todo espírito que age na noite, espírito que tira o sono, que coloca pesadelos. Nós repreendemos todo espírito de pornografia, de sexo pervertido que entra na calada da noite. Nós, Senhor, clamamos a Ti, entra em cada lar. Ó Deus, guerreia pelos Teus filhos, mostra a eles, mostra as crianças, mostra aos pais quais são as portas de entrada do inimigo. Mostra, Deus, ó Pai amado, e que, Senhor, essas crianças mesmos, elas sintam no seu coração o que agrada a Deus e o que não agrada. Repreendemos desde já toda opressão nas mentes, repreendemos toda influência de colegas trazendo rebeldia, trazendo mau comportamento, desobediência. Nós repreendemos em nome de Jesus todo espírito de sensualidade. E nós declaramos, Pai, que, Senhor, as crianças, os jovens pertencem a Ti. São a geração de Daniel, uma geração que vai se manter, ó Deus, inculpável no meio de uma geração corrupta. Nós declaramos isso, Senhor, e cremos que o Senhor está operando nesta noite e que o Senhor vai continuar falando para glorificar o Teu nome. E para que, Senhor, essas casas sejam libertas, em nome de Jesus. Aleluias. Deus te abençoe, querido. Volto a dizer que nós temos uma apostila das 7 semanas de libertação, que falam sobre todos os temas que falamos aqui, e o questionário de libertação. Você pode entrar em contato conosco, você pode entrar em contato também sobre a apostila de libertação com crianças. Nós temos uma apostila denunciando muitas coisas e falando também de cura de alma. E temos também o questionário de crianças. Temos todo esse material para te ajudar, querido. Que você tome isso, faça um propósito e continue perseverando, em nome de Jesus. Em breve, nós estaremos fazendo uma live, num sábado de manhã, sobre libertação com crianças, e vamos dar muitos exemplos, vamos dar muitos testemunhos, vai ser mais prático. Então, você vai saber, porque nós vamos estar anunciando. Amém, queridos? Fica na paz do Senhor. Que Deus abençoe e proteja a sua família. Em nome de Jesus. Amém.